1980 foi um ano que aconteceu um montão de coisa. Teve a visita do Papa João Paulo II ao Brasil, saiu do ar a Rede Tupi de televisão, houve as Olimpíadas de Moscou na Rússia, o Nacional do Uruguai foi campeão da Libertadores, morreu John Lennon e a Alemanha conquistava o título da Eurocopa ao vencer na final a Bélgica. Foi também o ano em que o Flamengo conquistou seu primeiro título de campeão brasileiro, encerrando 21 anos de espera, isso contando também a Taça Brasil. Apesar de ser um time bem diferente do que ganhou o Carioca de 79, o rubro-negro havia mantido o treinador Cláudio Coutinho, estruturando o time que ainda ganharia mais 2 títulos brasileiros naquela década, 82 e 83. Se tu quiser saber tudo sobre o primeiro título brasileiro do Flamengo, deixa o like, se inscreve se não for inscrito, manda esse link para pelo menos 8 amigos porque Flamengo tem 8 letras e acompanha o que eu vou te contar depois da vinheta. Um ano antes do Flamengo vencer sua primeira Libertadores e o Mundial em cima dos ingleses do Liverpool, o Flamengo jogaria o Campeonato Brasileiro de 1980, que seria uma tentativa de organizar a bagunça de 79, quando o Campeonato Brasileiro teve apenas uma divisão com 94 times. Em 80, a CBF tentou organizar. Só que CBF e organização não são coisas que se misturam muito bem. Ficou definido que haveria uma Série A chamada de Taça de Ouro com 40 clubes. Em 87 eram 32, só para constar. E uma Série B chamada de Taça de Prata com 64. O interessante é que os 4 melhores da primeira fase da Série B entravam na segunda fase da Série A do mesmo ano, podendo naquele mesmo ano levantar o título da Série A, enquanto que as outras equipes classificadas à segunda fase da Série B lutariam pelo título e por 2 vagas para a Taça de Ouro do ano seguinte. Em outras palavras, o campeão da Série B de 80 não seria nenhum dos 4 melhores, pois esses já estariam disputando a Série A ainda em 1980. Eu acho sinceramente que quem inventava esses regulamentos estava sob efeito de absinto. O Flamengo era comandado pelo técnico Cláudio Coutinho, ex-treinador da seleção brasileira e que encerrou em 81 no Los Angeles Aztecs, dos Estados Unidos, e tinha peças como o goleiro Raul, vindo do Cruzeiro, e que encerrou em 83 no próprio Flamengo. Os laterais Toninho Baiano, vindo do Fluminense, e que encerrou no Bangu de 82, e Júnior, vindo da base, e que encerraria no próprio Flamengo em 93. Os zagueiros Manguito, vindo do paranaense Grêmio Maringá, e que encerrou em 87 no catarinense Ferroviário de Tubarão, e Marinho, vindo do Londrina do Paraná, e que encerrou em 91 no próprio Londrina. Os meias Andrade, vindo da base, e que encerrou em 96 no extinto Barreira de Saquarema, Paulo César Carpegiani, vindo do Internacional de Porto Alegre, e que encerrou em 81 no Flamengo, e Zico, vindo da base, e que encerrou em 94 no Kashima Antlers do Japão, e os atacantes Tita, vindo da base, e que encerrou em 97 no Comunicaciones da Guatemala, Nunes, vindo do Fluminense, e que encerrou em 91 no Mineiro Flamengo de Varginha, e Júlio César, vindo do Remo, e que encerrou em 87 no Fortaleza. Na primeira fase, as 40 equipes participantes estariam divididas em 4 grupos de 10, jogando em turno único dentro do próprio grupo, se classificando as 7 melhores equipes de cada grupo para a segunda fase. Na segunda fase, as 28 equipes se juntariam aos 4 melhores da Taça de Prata, que seriam o Americano de Campo dos Goitacazes, o Sport Recife, o Bangu do Rio de Janeiro e o Paulista América de São José do Rio Preto, totalizando 32 times. Esses 32 seriam divididos em 8 grupos de 4, com jogos de ida e volta dentro de cada grupo, se classificando os 2 melhores de cada grupo para a terceira fase. Na terceira fase, as 16 equipes participantes seriam divididas em 4 grupos de 4, com jogos de turno único dentro do próprio grupo, se classificando para as semifinais apenas o campeão de cada grupo. As semifinais seriam jogadas em mata-mata e os classificados fariam as finais. Mas aí é que o regulamento traz uma coisa muito bizarra. Tipo, já não estava o suficiente.
Nas semifinais, em caso de empate no saldo de gols ao final das duas partidas, se classificava aquela equipe que teve a melhor campanha até ali, juntando as três fases. Entretanto, nas finais, se houvesse empate no saldo de gols, o campeão seria aquele time que fez a melhor campanha nas semifinais. É isso que você ouviu. Só seria contabilizado os 2 jogos das semifinais, jogando os outros 18 na lata do lixo. Qual é a tua opinião sobre esses regulamentos que a CBF criava? Deixa a tua opinião aqui embaixo nos comentários que a gente quer saber. A estreia aconteceu no dia 24 de fevereiro, no estádio do Morumbi, em São Paulo. E mesmo fora de casa, o Flamengo venceu o Santos pelo placar de 1-0. Gol de Zico, aos 20 do primeiro tempo. No dia 2 de março, e jogando no Maracanã, o Flamengo venceu o Internacional de Porto Alegre por 1-0. Gol de Zico, aos 11 da etapa final. Dia 6, e mesmo jogando no Maracanã, o Flamengo foi surpreendido pelo Botafogo da Paraíba, que saiu de campo vencedor pelo placar de 2-1. Gols de Tita, aos 20, a favor do Flamengo, enquanto que a favor do Botafogo da Paraíba anotaram Soares, aos 5, e Zé Eduardo, aos 36. Todos os 3 gols anotados no segundo tempo. Dia 10, e o time rubro-negro se fez presente ao estádio José Fragelli, em Cuiabá, capital de Mato Grosso, para o duelo diante do Misto. E mesmo como visitante, o Flamengo venceu o Misto de Mato Grosso pelo placar de 2-0. Gols de Carlos Henrique, vindo do Goiás, e que encerrou em 92 no Sporting Cristal do Peru, aos 14, e Zico aos 17, ambos os gols anotados na etapa final. Dia 12, e jogo no Maracanã, diante do Ferroviário do Ceará, e o time carioca venceu pelo placar de 2-1. 2 gols de Zico a favor do Flamengo, aos 40 do primeiro tempo e aos 12 do segundo, e um gol de Almir aos 26 da etapa final a favor do Ferroviário. Dia 16, e jogo no estádio do Arruda, em Recife, diante do Náutico, e o placar final foi de empate em 2-2. Gols de Reinaldo Potiguar aos 31 e Silvano aos 41, ambos no segundo tempo a favor do Náutico, e de Toninho Baiano aos 31 do primeiro tempo e Tita aos 22 do segundo a favor do Flamengo. Dia 20, e jogo no Maracanã, diante do Itabaiana de Sergipe, e o time carioca venceu pelo placar de 5-0. 4 gols de Zico, aos 12, aos 22 e aos 25 do primeiro tempo e aos 43 do segundo. E um gol de Tita, aos 38 da etapa final. Dia 23, e jogo no estádio Aldo da Puzo, na cidade de Rio Grande, no interior do Rio Grande do Sul, diante do São Paulo de Rio Grande. E o placar final foi de empate em 0-0. Dia 30, e jogo no Maracanã, diante da Ponte Preta, e o placar final foi de empate em 2-2. Gols de Nunes, aos 18 do primeiro tempo, e Zico aos 10 do segundo, a favor do Flamengo, enquanto que a favor da Ponte Preta anotaram Serginho, aos 24 do primeiro tempo, e Odirley, aos 38 da etapa final. O Flamengo se classificou como vice-líder do Grupo C, com 13 pontos, 2 a menos que o líder Santos, com 15. Também se classificaram o Botafogo da Paraíba, terceiro, com 11, o Internacional, quarto, com 10, a Ponte Preta, quinta, com 10, o Ferroviário do Ceará, sexto, com 8, e o Náutico, sétimo, com 7. Ficaram de fora o Itabaiana de Sergipe, oitavo, com 6, o Misto de Mato Grosso, nono, com 5, e o Gaúcho São Paulo de Rio Grande, décimo, com 5. Nos outros grupos, começando pelo A, estavam classificados o Corinthians, primeiro, com 15 pontos, o Botafogo, segundo, com 10, o Colorado do Paraná, terceiro, com 10, o Remo, quarto, com 10, o Cruzeiro, quinto, com 10, o Joinville de Santa Catarina, sexto, com 9, e o Bahia, sétimo, com 8. Ficaram de fora o Operário de Mato Grosso do Sul, oitavo, com 8, o CRB de Alagoas, nono, com 5, e a Portuguesa, décima, com 5. No grupo B, avançaram o Atlético Mineiro, primeiro, com 15, o Fluminense, segundo, com 12, o Palmeiras, terceiro, com 11, o Ceará, quarto, com 9, e o Guarani de Campinas, quinto, com 9, o Vitória da Bahia, sexto, com 9, e a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, sétima, com 8 pontos. Ficaram pelo caminho o América de Natal, oitavo, com 7, o Vila Nova de Goiás, nono, com 6, e o Flamengo do Piauí, décimo, com apenas 4 pontos. No grupo D, passaram de fase o Coritiba, primeiro, com 12, o Grêmio, segundo, com 12, o São Paulo, terceiro, com 12, o Vasco da Gama, quarto, com 11, o Santa Cruz, quinto, com 11, o Atlético Goianiense, sexto, com 11, e o América do Rio de Janeiro, sétimo, com 6. Caíram fora o Gama, do Distrito Federal, oitavo, com 6, o Nacional de Manaus, nono, com 5, e o Maranhão, décimo, com apenas 4 pontos. O Flamengo estreou na segunda fase no dia 6 de abril, no estádio do Arruda, em Recife, diante do Santa Cruz, e o placar final foi de empate em 0-0. Dia 13, e jogo no Maracanã, diante do Palmeiras, e o time carioca goleou por 6-2.
2 gols de Tita, aos 13 do primeiro tempo e aos 26 do segundo, 2 gols de Zico, aos 33 da etapa inicial e aos 7 da etapa final, um de Toninho Baiano, aos 16 do segundo tempo, e um de Nunes, aos 40 da etapa final, a favor do Flamengo, enquanto que para o Palmeiras marcaram Baroninho, aos 30, e Mococa, aos 36, ambos no segundo tempo. Dia 16, e duelo carioca diante do Bangu, no Maracanã, e o Flamengo venceu por 2-1. Gols de Zico aos 17 do primeiro tempo e Nunes aos 25 do segundo, a favor do rubro-negro, e de Ademir Vicente aos 32 da etapa final, a favor do Bangu. Dia 21, e jogo no Maracanã diante do Santa Cruz, e o time carioca venceu pelo placar de 2-1. Gols de Andrade aos 13 do primeiro tempo e Júlio César aos 12 do segundo, a favor do Flamengo, e de Tadeu Macrini aos 26 da etapa final, a favor do Santa Cruz. Dia 27, jogo no estádio do Morumbi, em São Paulo, diante do Palmeiras, e o placar final foi de empate em 2-2. Gols de Jorginho aos 36 do primeiro tempo e de Baroninho aos 7 do segundo, a favor do Palmeiras, e de Tita aos 33 do primeiro tempo e Carlos Henrique aos 17 do segundo, a favor do Flamengo. Dia 4 de maio, mais um duelo carioca diante do Bangu, no Maracanã, e o Flamengo venceu por 3-0. 3 gols de Tita, aos 9, aos 36 e aos 42 minutos, todos na etapa final. O Flamengo encerrou na liderança do Grupo F com 10 pontos, seguido pelo também classificado Palmeiras com 6, deixando de fora o Santa Cruz terceiro com 5 e o Bangu quarto com 3. Nos outros grupos, começando pelo A, se classificaram o Vasco da Gama primeiro com 10, seguido pelo também classificado Corinthians em segundo com 9. Ficaram pelo caminho o Náutico com 3 e o Vitória da Bahia com 2. No grupo B, avançaram o São Paulo primeiro com 9 e o Botafogo segundo com 7, deixando pelo caminho o Ceará com 4 e o Americano de Campos com 4. No grupo C, pegaram as vagas o Internacional de Porto Alegre primeiro com 10 e o Atlético Mineiro segundo com 10, deixando de fora o Atlético Goianiense terceiro com 2 e o Bahia quarto com 2. No grupo D se classificaram o Cruzeiro primeiro com 10 e o Fluminense segundo com 7, deixando de fora o Sport Recife terceiro com 4 e o Botafogo da Paraíba quarto com 3. Pelo grupo E avançaram o Santos primeiro com 7 e o Guarani segundo com 6, ficando pelo caminho o América do Rio terceiro com 6 e o Joinville quarto com 5. No grupo G pegaram as vagas o Coritiba primeiro com 10 e a Desportiva Ferroviária segunda com 7. Ficaram pelo caminho o Remo terceiro com 5 e o Ferroviário do Ceará quarto com 2. Por fim, pelo grupo H, avançaram o Grêmio primeiro com 10 pontos e a Ponte Preta segunda com 8, ficando de fora o Colorado do Paraná terceiro com 4 e o América de São José do Rio Preto quarto com 2. A estreia flamenguista na terceira fase se deu no dia 10 de maio no Maracanã diante da Desportiva Ferroviária do Espírito Santo e o time rubro-negro venceu por 3-0. 3 gols de Zico aos 11 e aos 15 do primeiro tempo e aos 44 do segundo. Dia 14 e jogo no estádio Moisés Lucarelli em Campinas diante da Ponte Preta e o placar final foi de empate em 1-1. Gols de Humberto Ramos aos 19 a favor da Ponte Preta e de Nunes aos 34 a favor do Flamengo, ambos no segundo tempo. Dia 18 jogo no Maracanã diante do Santos e vitória carioca pelo placar de 2-0. 2 gols de Zico aos 12 do primeiro tempo e aos 12 do segundo. O Flamengo se classificou para as semifinais ao encerrar em primeiro no grupo C com 5 pontos, deixando de fora o Santos, segundo com 3, a Desportiva Ferroviária do Espírito Santo, terceira com 3 e a Ponte Preta, quarta com apenas 1 ponto. Nos outros grupos, começando pelo A, quem se classificou foi o Atlético Mineiro, primeiro com 4, deixando pelo caminho o Vasco da Gama, segundo com 4, o São Paulo, terceiro com 3 e o Fluminense, quarto com 1. No grupo B, quem avançou foi o Internacional, primeiro com 6 pontos, deixando pelo caminho o Guarani, segundo com 3, o Palmeiras, terceiro com 2 e o Cruzeiro, quarto com 1. No grupo D, quem pegou a vaga foi o Coritiba, primeiro com 4 pontos, deixando de fora o Grêmio, segundo com 4, o Corinthians, terceiro com 3 e o Botafogo, quarto com apenas 1. Nas semifinais, o Flamengo teria como adversário o Coritiba e o primeiro jogo ocorreu no dia 21 de maio no estádio Couto Pereira, em Curitiba. E mesmo fora de casa, o Flamengo venceu o Coritiba pelo placar de 2-0. 2 gols de Zico, aos 26 do primeiro tempo e aos 14 do segundo. Dia 25 e jogo no Maracanã, e o Flamengo voltou a vencer, desta vez por 4-3. 2 gols de Nunes, aos 34 e aos 37, ambos do primeiro tempo, um de Carlos Alberto, vindo do Joinville e que encerrou em 86 na Portuguesa, aos 39 do primeiro tempo, e um de Anselmo, vindo das categorias de base e que encerrou em 89 no Sport Recife, aos 29 do segundo tempo, a favor do Flamengo.
enquanto que a favor do Coritiba anotaram Wilson Tadei aos 21, Aladim aos 31, ambos no primeiro tempo, e Claudinho aos 37 da etapa final. Resultado que garantiu o time carioca nas finais. Na outra semifinal, quem se classificou foi o Atlético Mineiro, que despachou o Internacional ao empatar em 1 a 1 em Belo Horizonte, porém vencer o jogo da volta em Porto Alegre por 3 a 0. O primeiro jogo das finais se deu no dia 28 de maio, no Mineirão, e o Atlético Mineiro venceu pelo placar de 1 a 0, gol de Reinaldo aos 9 do segundo tempo. A volta ocorreu no dia 1º de junho no Maracanã. E como eu havia falado anteriormente, o Flamengo carregava vantagem do empate em saldo de gols por ter vencido os 2 jogos da fase semifinal. Enquanto que o Atlético Mineiro, que tinha a melhor campanha no geral, juntando primeira, segunda e terceira fase, não teria vantagem de empate, porque na fase semifinal ele empatou um jogo e ganhou outro. O Flamengo se tornou campeão ao vencer o Atlético Mineiro por 3 a 2. 2 gols de Nunes aos 7 do primeiro tempo e aos 37 do segundo, e um gol de Zico aos 44 minutos ainda na primeira etapa, enquanto que a favor do Atlético Mineiro houve 2 gols de Reinaldo aos 8 do primeiro tempo e aos 21 do segundo. Com o empate no saldo de gols, o Flamengo, que carregava vantagem, se tornou o campeão brasileiro de 1980. O time que jogou a final jogou com Raul no gol, Toninho Baiano, Manguito, Marinho e Júnior na defesa, Andrade, Paulo César Carpegiani e Zico no meio campo, Tita, Nunes e Júlio César no ataque. Se tu chegou até aqui e tu ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!